Olá e bem-vindo. Hoje a gente tem um desafio interessante, que é mergulhar num dos capítulos mais curtos e, talvez por isso mesmo, um dos mais explosivos da Bíblia. Sim, Oséias 3. É um soco no estômago em 5 versículos. Exato. E o material que a gente tem aqui, do blog Reavivados por Sua Palavra, nos dá 3 visões diferentes. Uma é mais técnica, uma compilação de notas de estudo. Outra é uma reflexão bem pessoal, da comentarista Rosana Barros. E a terceira tenta conectar os pontos teológicos maiores. O que é ótimo, porque a história funciona em camadas, né? Tem o drama familiar na superfície. Totalmente. Um profeta recebe uma ordem divina que parece, assim, insana. Vai lá e resgata sua esposa infiel. A nossa missão aqui é tentar entender o que essa história de partir o coração quer dizer sobre amor e redenção. E sobre o preço da redenção. Porque cada detalhe, cada gesto é uma metáfora. Não é uma história de amor fácil, sentimental. É sobre um amor teimoso que age mesmo sendo rejeitado. Certo, vamos começar pelo início então, porque a primeira frase já chega com tudo. Deus diz a Oséias: vai outra vez, ama uma mulher, e as fontes confirmam que é Gomer, a esposa dele, a mesma que o tinha abandonado e humilhado. Sim, mas o texto descreve ela de um jeito muito particular. Amada por seu amigo e adúltera. E que ela ama bolos de passas. O que são esses bolos de passas? Por que isso é importante? Então, essa é a chave, né? Porque bolos de passas soa como um detalhe culinário, mas não é. Não é sobremesa. Não, de jeito nenhum. As notas de estudo que a gente tem apontam que esses bolos eram iguarias usadas em rituais de fertilidade para Baal e outros deuses. Eram tipo comida de culto pagão. Entendi. Então, quando o texto diz que ela ama esses bolos, está dizendo que ela se entregou de corpo e alma a uma outra religião. O adultério não é só físico, é espiritual. Ela trocou o Deus dela por ídolos. Nossa, é uma traição completa. E a frase amada por seu amigo? As fontes dizem que é ambíguo, certo? É, e essa ambiguidade é muito poderosa. Se amigo for um amante, mostra que ela está presa num outro relacionamento. Mas se for uma ironia... Referindo-se ao próprio Oséias, o marido que ela deveria amar? Exatamente. Aí a tragédia fica ainda maior. Ela é amada pelo homem certo, mas continua buscando amor nos lugares errados, nos bolos de passas. De qualquer forma, a ordem é: ame essa mulher, mesmo que ela ame outras coisas. Ok, isso nos leva para o versículo 2, que é onde a coisa fica ainda mais humilhante, na minha opinião. O texto diz: comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Ele tem que comprar a própria esposa. Ele tem que comprar. E esse valor, as fontes destacam muito isso, não era um preço simbólico, era... Não, de forma alguma. E aqui as notas de estudo são cruciais. Se você soma as 15 peças de prata com o valor da cevada na época, o total dá mais ou menos 30 peças de prata. E 30 peças de prata era... O preço de um escravo, segundo a lei em Êxodos 21. É devastador. Gomer tinha caído tão baixo que o valor dela era o de uma mercadoria no mercado. Uau! Ok, isso muda tudo. Não é um acordo financeiro para resolver a situação. Não. É um ato público. Ele vai ao mercado e paga o preço mais baixo por uma pessoa, e essa pessoa é a mulher dele. A humilhação é o ponto central, é uma performance teológica. E tem mais um detalhe aí, o pagamento também é em cevada. A cevada era o grão dos pobres, comida de animais. Certo. E mais, no livro de Números, a oferta que um marido trazia quando suspeitava de adultério era de farinha de cevada. Ou seja, cada elemento do pagamento é um lembrete da condição dela, escrava, pobre, adúltera. É uma humilhação total. Total. Mas e aí entra a reflexão da Rosana Barros, é nesse ponto mais baixo que o resgate acontece. Ela diz que isso espelha a nossa redenção. Deus não espera a gente se limpar para nos resgatar. Ele nos encontra lá embaixo e paga o preço. Ok, então ele pagou esse preço humilhante. A gente esperaria uma reconciliação, um abraço. Mas o que vem depois, no versículo 3, é o oposto. Ele impõe uma condição estranha, muito estranha. Oséias diz para ela: você ficará comigo por muitos dias.
não se prostituirá, nem se entregará a nenhum outro homem. E aí vem a parte surpreendente. E eu farei o mesmo por você. O que é isso? Parece uma quarentena. Exatamente isso. Um isolamento terapêutico. É um período de disciplina, de purificação. Uma das fontes que a gente tem aqui cita a Bíblia Shed como uma frase ótima sobre isso. O amor verdadeiro não deixa de impor alguma disciplina. O amor que resgata não é um amor que mima. Exato. Ele entende que Gomer precisa de um tempo para se desintoxicar. Ela precisa reaprender a viver sem os bolos de passas, sem os amantes, precisa redescobrir sua identidade. Mas isso não soa um pouco controlador? Ele a compra e a primeira coisa que faz é colocá-la em isolamento. As fontes falam sobre essa dinâmica de poder. É uma ótima pergunta. E, do ponto de vista moderno, é desconfortável, sem dúvida. Mas, na lógica da alegoria, o foco não é no controle, é na restauração. E a parte mais importante é a segunda metade da frase dele. Eu farei o mesmo por você. Ou, assim também, eu esperarei por ti. Isso é crucial. Não é só ela que está em compasso de espera. Ele também se compromete a esperar. Ele se coloca no mesmo estado de suspensão que ela. Ah, então é uma via de mão dupla. A espera dela espelha a espera de Israel no exílio e a promessa de Oséias de esperar por ela. Reflete a paciência e a fidelidade de Deus que se recusa a desistir do seu povo, mesmo quando eles estão, digamos, de castigo. É um compromisso mútuo de fidelidade durante um tempo de separação. Certo. E a Rosana Barros conecta isso com o nosso tempo, né? Ela sugere que a gente também vive nesse tempo de espera, em que a purificação acontece por meio da lavagem de água pela palavra. Enquanto se aguarda uma reconciliação final. Faz sentido. E é aí que o capítulo dá uma virada. A câmera se afasta do drama do casal e vai para a nação inteira. Sim, o versículo 4. A parábola vira profecia. Diz que os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, nem príncipe, nem sacrifício, nem coluna sagrada. A lista continua. Parece que eles vão perder tudo que os define. É a descrição nua e crua do exílio babilônico. Perderiam a estrutura política, rei nem príncipe, e a religiosa, sacrifício. Mas a lista é sutil. Como assim? Repara no que está misturado aí. Sacrifício era da adoração legítima, mas coluna sagrada, éfodo, terafins. As fontes apontam que eram elementos que Israel tinha corrompido e usava para adorar ídolos. Ah, entendi. Então, essa perda de identidade é, ao mesmo tempo, um julgamento e uma purificação. Ao tirar tudo, Deus está também removendo os brinquedos da idolatria. Exatamente essa é a lógica. É uma cirurgia radical. Para curar a nação, Deus remove tanto as formas verdadeiras de adoração quanto as falsas. Deixa um vácuo completo. E é nesse vácuo que eles vão sentir falta da única coisa que importa. É um espelho perfeito do isolamento de Gomer. Sem os amantes e sem o marido, ela tem que se confrontar. Sem reis e sem ídolos, Israel tem que confrontar o próprio vazio. Isso. E é nesse ponto mais sombrio que vem a luz, né? O versículo 5 é a grande virada. Depois de descrever toda essa perda, ele diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. A promessa. Mas essa parte sempre me confundiu. Como eles poderiam buscar o rei Davi? Ele já tinha morrido há séculos. Você está no caminho certo. Não se trata do homem Davi, a figura histórica. É sobre o que ele representava. A Era de Ouro de Israel. Exato. Um reino unido, governado por um rei escolhido por Deus, com a adoração verdadeira no centro. Oséias pregou no Reino do Norte, que tinha se separado da dinastia de Davi. Então a profecia diz que, no futuro, eles vão abandonar seus reis ilegítimos e buscar um governante da linhagem de Davi. Ah, então buscar a Davi é, na verdade, uma profecia messiânica. Eles vão buscar o Messias, o descendente de Davi. Exatamente. O comentarista Ebertot Armi enquadra isso como a grande promessa de restauração que sempre segue o julgamento. O capítulo não termina na punição, termina na esperança de um retorno, não só a Deus, mas a um governo justo sob esse novo Davi. E o versículo termina com uma imagem muito forte. Diz que eles virão tremendo a bondade do Senhor.
o que significa vir tremendo. É medo? É mais complexo que medo. A palavra hebraica aqui tem uma mistura de temor, reverência, mas também de uma agitação de alegria, de gratidão. Tipo choque de quem foi resgatado de uma situação impossível. Exatamente isso. É um tremor de quem não acredita na graça que está recebendo. É o oposto da arrogância com que eles foram atrás dos ídolos. A Rosana Barros descreve isso como uma gratidão avassaladora. Eles finalmente entendem o custo do resgate. E a reação é essa, se aproximar tremendo de reverência e alívio. Então, se a gente junta tudo, a jornada é brutal. Começa com infidelidade, os bolos de passas, leva à degradação total ao preço de um escravo. Passa por um período doloroso de isolamento de disciplina. E culmina num retorno, não por mérito, mas pela fidelidade de quem resgatou. E numa restauração completa. É o ciclo de queda e graça em 5 versículos. É realmente incrível como uma narrativa tão íntima, tão dolorosa, é usada para carregar uma mensagem teológica tão vasta. A gente vai de uma transação no mercado de escravos a uma profecia sobre um futuro rei messiânico. E eu acho que o tema que amarra todas as fontes que a gente analisou é o de um amor que é tudo menos passivo. Um dos comentaristas chama de ousado e transformador. Certo. Não é um amor que só diz, está tudo bem. É um amor que vê a traição, sente a dor, paga um preço altíssimo, impõe disciplina e espera pacientemente. É uma graça que leva a sério tanto o pecado quanto a restauração. Sabe, isso levanta uma última questão para mim. A gente focou muito em Gomer como o símbolo de Israel, da humanidade, mas se a gente virar a câmera por um instante e focar no custo pessoal para Oséias, a vergonha pública, a dor, o dinheiro. O que essa história nos diz sobre ser o portador de uma mensagem divina? Parece que, para ele, a mensagem precisou ser vivida na própria pele, da forma mais dolorosa possível. Essa é uma pergunta fundamental. A história sugere que, às vezes, para comunicar a profundidade de uma verdade, não basta proclamá-la. É preciso encarná-la. Oséias não foi só um porta-voz, ele foi a própria mensagem. A vida dele se tornou a parábola. Ele teve que sentir um fragmento da dor de Deus para poder falar sobre ela. Exato. E isso nos faz pensar sobre o custo da empatia, do amor redentor. Uma pergunta poderosa. O que significa carregar uma mensagem que primeiro te quebra por dentro? Isso fica para reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta análise de Oséias 3.